No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a extensão do programa de reparação dos AirPods Pro. O que era válido para 2 anos passou a ser de 3. Apesar destes contratempos, a fama destes fones é posta em causa? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Esta foi uma semana recheada de notícias da Apple. Algumas podem ser vistas pelo lado positivo, outras nem tanto, mas isso só depende de cada um de nós. A notícia que eu vos trago hoje está relacionada com os AirPods Pro. Apesar que foi um dos melhores fones in-ears que alguma vez utilizei, ainda assim, sendo eles uns fones de categoria de premium, de topo de gama, dentro deste setor, dentro desta categoria, ainda assim não está isento de problemas. Problemas esses que foram relatados a partir de outubro de 2020, sendo que foram os fones lançados em 2019. Ou seja, ali durante quase um ano começaram a surgir os primeiros problemas e muito provavelmente foram, e deveu-se à linha de produção, aos lotes que foram feitos dentro deste período de 2019 até outubro de 2020, onde depois começaram a surgir na plataforma do Reddit as primeiras queixas, onde depois, numa fase inicial, a Apple meio que se fechou em copas ignorando um pouco este assunto, mas depois as queixas e os relatos dos problemas foram tantos que ela se viu obrigada a ter que intervir perante esta situação. Ela acabou por admitir que efetivamente estes fones apresentavam um problema de fabrico, um problema de hardware, e criou então um programa onde permitia que os utilizadores e os donos, portadores destes fones, no espaço de 2 anos pudessem contactar a Apple, contactar o suporte para então ser resolvida a situação. Situação essa que poderia ser vista de uma forma imediata como a troca por uns fones novos. Ou seja, ainda que haja alguns relatos de alguns utilizadores em que o problema não era assim tão severo e a Apple ainda se deu ao trabalho de os reparar, ou seja, os donos desses AirPods que tinham problemas, mas não eram uns problemas tão agressivos ou tão vincados que dava espaço e manobra para a Apple poder consertar, mas esses basicamente foi uma percentagem extremamente pequena. O que basicamente acontece é que mais de 90% desses casos deu direito à troca direta. E esse programa então foi criado para que no espaço de 2 anos realmente os donos e portadores destes fones que apresentassem estes problemas esses que eram estalidos ou som de estática e que causavam mau funcionamento no cancelamento de ruído ativo, qualquer utilizador ou qualquer portador destes fones que apresentasse estes problemas que ainda agora mencionei, bastava contactar o suporte da Apple e praticamente dava direito à troca direta. O que aconteceu agora é que um utilizador do Reddit, não sei se tinha esse problema e decidiu ir ao site da Apple para contactar o suporte. Qual foi o espanto que deu de caras com a informação que a Apple tinha alterado de 2 para 3 anos. Claro que não está essa informação a dizer que riscaram o 2 e passaram a 3, não é isso, mas era um assunto que estava em debate na plataforma do Reddit,
em que toda a gente falava em 2, e esse utilizador, se calhar, ao ver o debate que estava a ser feito lá, a ver que estava a ser falado em 2 anos, e como tinha esse problema e queria saber como é que se resolvia, de facto, quando foi ao site da Apple, constatou que em vez de ser 2, estava a informação de 3 anos. Ou seja, isto foi ou seja, não há ainda uma forma oficial do porquê que a Apple aumentou para 3 anos esta questão, mas calculo eu que, dado as últimas polémicas também que a Apple tem estado metida nos últimos tempos, que ela está a levar por tabela por todos os lados e por todo o tipo de questões, não me admirava nada que isto também fosse mais uma jogada de manobra para tentar apaziguar um pouco esta questão. Isto, nos lembremos nós, que o direito ao reparo que a Apple tem tão bem vincada nos Estados Unidos está um pouco posto em causa, porque apesar de ser um direito do consumidor nos Estados Unidos, e não sei se nos outros países também, mas penso que sim, visto que a garantia da Apple pode ser usada em todo o mundo, ou seja, não está só restrita nos Estados Unidos. Vocês podem comprar, por exemplo, um iPhone na China e de repente, se vocês morarem nos Estados Unidos, podem ir a uma Apple Store, né? Uma loja da Apple, e mesmo tendo comprado aquilo na China, obviamente que dá perfeitamente para acionar a garantia e resolverem a vossa situação. E por isso o direito do reparo nos Estados Unidos nos últimos tempos tem posto em causa, até porque, nos lembremos nós, que eu há pouco tempo trouxe a notícia, que a questão do iPhone 13 cada vez mais está a ser... O iPhone 13 não, ou seja, cada iPhone que tem sido construído, cada vez mais está a ser difícil a reparação, e a Apple meio que tem dificultado a reparação dos iPhones, empurrando praticamente a questão da troca e da reparação dos iPhones em casas oficiais, ou seja, tudo o que seja de terceiros acaba por ver, como se costuma dizer, ver navios a passar. E meio que se tem centrado tudo na questão da reparação oficial dentro das casas oficiais. E por isso é que o direito ao reparo nos Estados Unidos meio que tem soado lá os alarmes e tem levado alguns processos a tribunal, e meio que a Apple também foi, como vos disse há pouco, tem levado por tabela por todos os lados, e esta questão do direito ao reparo, que é uma coisa que eles nos Estados Unidos levam muito a sério, acaba por pôr em causa aquilo que é a imagem da empresa. E como esta polémica do iPhone 13 e do direito ao reparo é uma coisa muito recente, não me admirava nada que a Apple, como uma empresa que está a ser alvo de ataque, que se esteja a defender desta forma. E por isso acabou, mas lá está, tudo o que eu agora acabei de mencionar nestes últimos minutos é uma opinião minha e na base do achismo. Conforme eu vos disse, não há nenhuma notícia oficial, não há nada no site da Apple ou nas mídias sociais da Apple que oficialmente esteja a dizer por parte da Apple que eles estão a estender a troca dos AirPods Pro por causa destas polémicas. Nem a Apple vai fazer isso, nem nenhuma empresa vai fazer isso. Isto sou eu a dar a minha opinião na base do achismo. O que eu estou a querer dizer é que, não havendo uma frase, uma publicação por parte da Apple de forma oficial, né, um comunicado de forma oficial por parte da Apple a dizer o porquê de ter estendido por mais um ano esta questão da troca dos AirPods Pro com problemas de hardware, aquilo que podemos fazer é meramente especular e dar a nossa opinião face a esta questão. Agora, há que aplaudir, ainda assim, não sabendo qual é as motivações que esta empresa decidiu tomar esta decisão, ainda assim há que aplaudir, e acho que se já 2 anos, na minha opinião, era mais do que suficiente para um utilizador ter 24 meses para detectar um problema e contactar o suporte para resolver a situação, então 36 meses é mais do que tempo de sobra. Mas ainda assim é de aplaudir, e que mais empresas, perante tais situações, resolvem-se da mesma forma. Muitas vezes o que acontece é que as empresas no imediato assumem o problema, dão ali um período às vezes de 15,
30 dias para resolver o problema, ou então criam aqueles programas dos chamados recall, que é quando é um problema extremamente grave e que põe em causa a segurança e o bom funcionamento do produto, acaba por a própria empresa fazer o recall, a chamada de volta de todo um lote específico que apresenta esse problema, para então a empresa resolver a questão e depois devolver às pessoas com o problema resolvido. Muitas vezes o que as empresas fazem é isso. Quando não fazem as chamadas recall, normalmente dão ali um prazo de 15, 30 dias para resolver as coisas, e se a pessoa não disser nada, meio que a pessoa fica a ver os navios a passar. Ainda assim, claro que agora ver uma empresa que se calhar nem tinha a necessidade disso, porque nos lembremos nós que só a linha dos AirPods Pro, conforme eu vos falei há uns meses atrás, só com este gadget a Apple podia fechar as portas dos iPhones, deixar de vender tudo e mais alguma coisa e só ter os AirPods para vender, e mesmo assim já era uma empresa que estaria no top 5 das empresas mais milionárias e que mais vende, porque só os AirPods Pro, com aquilo que eles vendem, dava para criar outra empresa. Por isso o sucesso está aí à vista, os resultados estão à vista. Se isto acaba por manchar a imagem dos AirPods, na minha opinião, acho que acaba por beliscar um bocadinho. A imagem sim é beliscada, mas não é mais do que isso, porque os relatórios de vendas que a Apple tem apresentado trimestralmente em relação a estes fones, acho que o sucesso e os dados e os relatórios provam exatamente a importância que estes fones têm no setor tecnológico. Ou seja, no mundo dos audiófilos, acho que a opinião é unânime que estes fones realmente estão um patamar acima do que aquilo que existe na concorrência, e também o preço fala por si. Nos lembremos nós que estes fones, quando saíram para o mercado, saíram a 279 €, sendo que hoje em dia, por exemplo, à data da gravação deste podcast, estes fones encontram-se a ser vendidos na Amazon de Espanha a 199 €. E posso-vos dizer que eu já encontrei estes fones abaixo desse valor. Isto basta estar atento a alguma promoção que a Amazon ou outra loja que esteja a fazer promoções, estar atento e de repente poder encontrar estes fones a um preço muito competitivo, e que facilmente com essas promoções ou com esses valores que os podemos encontrar assim de vez em quando, estão muito equiparados àquilo que existe na concorrência. Por isso é que eu vos disse, isto sim belisca um pouco a imagem, mas conforme eu vos disse, na minha opinião, eu acho que não belisca para além daquilo que é só beliscar. Ou seja, continuo a dizer, estes fones continuam a ser alvo de cobiça, continuam a ser alvo de desejo por parte dos consumidores. Muitas vezes este produto está fora de stock porque tem realmente uma grande procura, e acredito eu que a satisfação e o prazer que as pessoas têm no mundo inteiro com estes fones é infinitamente superior aos problemas que eles têm apresentados. Qualquer coisa na vida, e nomeadamente no setor tecnológico, sempre há problemas e não existe produto perfeito. Quem está à procura do produto perfeito nunca o vai encontrar, porque nenhuma empresa vai ter interesse de algum dia apresentar um produto perfeito, porque quando encontrar um produto perfeito, a empresa pode fechar portas porque não está cá nada a fazer. Por isso é que eu vos disse, há sempre problemas, há sempre defeitos. Agora, cabe sempre ao utilizador ver quais são as escolhas que fazem, quais são as prioridades que dão na hora de comprar qualquer produto, e nomeadamente num produto que se calhar vai ter que usar diariamente durante não sei quantas horas seguidas, se calhar convém comprar um produto que efetivamente seja prazeroso aos seus ouvidos, não só na questão do som, no conforto, em tudo aquilo que esse produto possa entregar. Acho que deve haver realmente algum critério, e não deve ser às vezes na tentativa de poupar uns trocos, de pôr ali uns euros, uns reais, uns dólares ali ao bolso, na tentativa de arranjar o melhor custo-benefício, que às vezes o tiro pode sair um bocadinho pela culatra. A minha recomendação, sem dúvida, para quem quer uns fones premium como deve ser, realmente com uma qualidade superior àquilo que é a média, este sem dúvida é a minha recomendação, e conforme eu vos disse,
O preço que ele hoje em dia está a ser praticado, o preço deles é muito competitivo, existe sempre promoções. Em breve, por menos à data da gravação deste podcast, em breve vamos ter a Black Friday no mundo inteiro e muito provavelmente vai haver promoções em relação a estes fones e se calhar até podemos encontrá-los, quem sabe, a 150 a 160 euros, o que ainda vai se tornar mais competitivo. Lembremos-nos nós que ele agora, até a Apple tem feito grande ênfase à questão do áudio espacial destes fones, que eleva a experiência do utilizador acima da média, com aquela sensação de que pode a pessoa rodar a cabeça para qualquer lado, que o som dá um efeito 3D, e eu que até já experimentei um pouco disso, realmente é qualquer coisa de extraordinário, que deixa uma pessoa um pouco desorientada, sem palavras, porque realmente é uma experiência imersiva, e por isso é tudo um conjunto de características que estes fones têm, que faz com que qualquer pessoa deixe assim um bocadinho com água na boca de querer experimentar estes fones. E ainda vos digo mais, eles têm uma característica que eu também há uns tempos atrás trouxe-vos isto no episódio no podcast, que é estes fones até estão a ser explorados por pessoas que têm deficiência auditiva, ou seja, o modo ambiente deles que faz com que os microfones dos próprios AirPods sejam amplificados, o que dá um aumento, um boost nos próprios auscultadores dos AirPods, que acaba por pessoas que tenham algum problema auditivo, alguma deficiência auditiva, possam ouvir isto de outra forma. E isto não sou eu que estou a falar, eu próprio, com a minha mãe, que tem um problema num dos ouvidos, eu pus estes AirPods no ouvido dela com o modo ambiente ativo e ela arregalou os olhos porque nem estava a acreditar naquilo que ela estava a acabar de experimentar. Ela que tem realmente alguma deficiência auditiva, tem muita dificuldade em às vezes ouvir a pessoa, que ela tem que estar de frente para a pessoa e estar a ler os lábios dessa pessoa para perceber o que é que a pessoa está a falar. Só aí vocês conseguem perceber a deficiência auditiva por parte dela. E quando eu experimentei nos ouvidos dela os AirPods Pro com o modo ambiente, a sensação que ela teve foi completamente outra, e é aquilo que eu vos disse, não foi à toa que eu trouxe esse episódio há uns tempos atrás, porque efetivamente é um modo que está a ser explorado nestes fones, que catapulta a experiência do utilizador para outros patamares, para outros níveis. Por isso é tudo um conjunto, e para ser a cereja no topo do bolo é ver uma empresa que, perante tais problemas que o seu dispositivo, que o seu gadget apresente, oferece um programa até 36 meses para a pessoa poder reclamar e então assim proceder-se ao reparo ou à troca do produto em questão. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.